Ah, é boa. Oi, Tem Isa. participante ilustre, tem a Isa aí, ó. Tudo bem, Isa? O som, Isa, por favor. Ajuda a gente a escutar. Ainda não liberou. Ainda não liberou o som, Isa. Oi, Ah, agora foi. agora foi. Olá. Olá. Acho que eu ainda preciso fazer um curso de Zoom. Não é muito minha praia esse negócio. Não. A gente vai aprendendo, né? É. Ah, a Madalena tá aí, Pedro. A Tati. A Tati entrou ontem, nem esperou começar a do André e fugiu, né, Tati? E temos o Iago também, né? Legal. Já veio todo mundo? Acho que pode começar, hein? Pode esperar uns 5 2 minutinhos? minutinhos, né? A gente tem começado 5 minutos, dado uns 5 minutinhos para chegar a galera e a gente... A gente consegue saber quantos compraram ingresso? Não. Porque pela... Sim, dá para saber, mas eu preciso ver com o Silvio. Acho que só o Silvio, A gente não tem o acesso direto, né? Deixa eu ver com ele aqui. Enquanto a Lu tá vendo lá, deixa eu usar um toque. A hora que eu começar, eu vou dar mute em todo mundo. E aí, vou começar a apresentação. Conforme vai sendo a apresentação, no chat, pode pôr a pergunta que quiser, fazer comentário que quiser lá no chat. Né? Eu vou seguindo a apresentação. Aí, no final, a gente começa a ler todos os questionamentos. Então, para não perder uma pergunta ou outra, já vai colocando lá direto, né? E aí eu vou seguindo, por conta de, às vezes você vai ver a didática da apresentação, no final a gente retorna porque aparecer lá de dúvidas. Beleza? Ou se também, se for o caso, Gil, a gente pode abrir o vídeo e o áudio no final e a pessoa faz a pergunta dela no final também. Também, se quiser, pode ficar à vontade. No final vai ter um tempo, a gente vai dedicar um tempo para isso, e aí no final a gente abre o áudio e vídeo e fique à vontade, sem problema nenhum. Tá? Então vamos lá? Vai lá. Conta tudo, Jorge. Era uma vez. Então a ideia é a gente falar sobre composição fotográfica, né? Dentro da área de espetáculos. Falando um pouquinho do coletivo, o coletivo nasceu em 2007, com essa necessidade de fotografar espetáculos, mas pensando como objeto de estudo. Né? A gente não era uma empresa, não era uma produtora, era nesse conceito de estudo. E aí, ao longo desses 13 anos, né, estamos indo para a 14ª edição das Satirianas. Então, hoje é um coletivo com 8 profissionais, de constantes, mas a gente tem um grupo de amigos, conforme a necessidade, esse grupo aumenta e diminui. Quem se sentir à vontade está convidado. O que a gente vai falar hoje, né? Os tópicos que a gente vai comentar. Conceito de composição fotográfica, na fotografia em geral, como um todo, não só de espetáculo. As diferenças entre as fotos de teatro, música e dança. Saiu cortado aqui, acho que diminuiu uma palavra. Vamos falar um pouco do artista, né, das fotos como valorização dos artistas na composição. A iluminação cênica, que é o nosso grande instrumento de trabalho que muitas vezes nos ajuda ou nos atrapalha. E o que a gente consegue criatividade na foto de espetáculo. Gil, então, você está compartilhando tela? Eu estou. Porque a gente não está visualizando
Eita. Acho que estava dando só uma introdução. Eu achei que estava. Agora foi. Eita, nós. Então, desculpa aí, cortar, só vou passar rapidinho o que eu já falei. Isso aqui vai estar no site nosso depois, aí quem quiser pode pegar as informações mais detalhadas lá, né? Então, a gente são os 5 grandes tópicos que a gente vai falar. São esses. Composição, a diferença entre foto, teatro, música e dança, a valorização dos artistas, a iluminação cênica, que é muito especial, né, o nosso grande instrumento de trabalho, e o que a gente consegue de criatividade na foto de espetáculo. Então, quem é o nosso grande quadro que a gente trabalha, né? Com quem que a gente começa o nosso grande trabalho artístico na fotografia do espetáculo, que é a boca de cena. A boca de cena, onde tudo acontece, ela, que é a boca do palco, né? Muita gente fala assim, a frente do palco, a boca do palco e tal, ela é como todas as concepções do diretor, do iluminador, do cenógrafo, está baseado nessa caixinha, nesse processo palco que a gente comenta. E o telespectador, né, quem está sentado na poltrona, quem está assistindo, o pessoal costuma falar que entre o espectador e o palco é a quarta parede. Onde se coloca o fotógrafo? Ele se coloca justamente na posição de espectador, porém é um grande participante do processo todo, uma montagem cênica, né? Se a gente não faz o registro fotográfico, teatro, palco italiano, só que a peça toda se passava dentro desse aquário que eles criaram através de luz de LED. Então, ela ficou limitada nesse desenho. E se a gente for pensar em música, existem diversos tipos de palco, né? Nesse caso, que é a casa de show, é uma casa intimista, vocês vão ver que entre o piso do palco e o teto da iluminação, onde está a iluminação, então, cênica, pensado para a música, ele é muito baixo. Então, a gente se coloca numa posição que o espectador, né, quem está ouvindo o show, aparece nas imagens. A gente precisa trabalhar com esses pontos. Então, a nossa boca de cena ela é muito variada. Se a gente for pensar um pouco pela fotografia de espetáculos de rua, então eu tenho a cidade como fundo, tenho uma árvore, tenho uma casa, tenho um poste, tenho a cidade acontecendo por trás daquilo. Então, tudo isso se torna o nosso grande quadro de trabalho para a fotografia de espetáculo. Falando um pouco agora de composição propriamente dita, né? Existe uma teoria que nasceu através de um matemático, que é o Fibonacci, que ele viu uma proporção para todos os grandes pontos da natureza, todas as criações da natureza. Ele era um geômetra, ele encontrou uma relação geométrica entre as formações da natureza. E essas formações criou o código Fibonacci, a sequência Fibonacci. Existe vários nomes dados para isso. Que essa relação, que é esse número que a gente coloca aí, é uma relação entre a altura, né, a base e a altura da imagem. E aí, como funciona esse número? Vamos pensar aqui que o que faz criar a grande circunferência? 1 mais 1 é igual a uma lateral 2. 1 mais 2 é igual a uma lateral 3. 3 mais 2 é igual a uma lateral 5. E a cada semicircunferência criada por esses quadrados, nasce essa grande proporção que a gente chamou, que quando eu vou diminuindo a proporção, eu encontro um ponto, que na fotografia a gente vai chamar de ponto focal, né? O ponto de atenção da minha composição. Nessa imagem, vocês conseguem ver o mouse, né? Sim, estamos vendo. Nessa imagem, eu destaquei aqui para ver que a proporção que vai aumentando, ela é sempre um pedaço da própria proporção. Que mais para frente, aqui na apresentação, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, destacando essas linhas verdes aqui. Então, o que foi que o Fibonacci enxergou? Seja na formação do universo, de uma concha ou das nuvens, existe uma mesma sequência, né, até, no caso que chegou um tempo depois,
o Da Vinci utiliza-se dessa concepção. Isso é uma incógnita do mundo das artes, se ele já conhecia ou não essa proporção para fazer a Mona Lisa, mas, enfim, quando você vê a Mona Lisa, a gente percebe que até lá foi utilizada essa proporção. Fazendo um exercício agora, né? Convido vocês a pensarem nessa foto do Henri Cartier-Bresson. Onde que está o grande ponto? Onde a gente colocaria o fim daquela curva feita pela proporção áurea? Estaria onde? Na escada? Talvez não. A escada me conduz para um outro conceito, para uma outra linha. Estaria no corrimão? Talvez não. Então, quando a gente começa a ver esses grandes elementos, eu caio na bicicleta. Olha essa calçada. Ela é onde ele delimita todo o grande movimento. Então, é nesse ponto que a gente imagina. Vendo isso e pensando um pouco mais além, vamos fazer alguns outros exercícios. Na fotografia de palco, onde pouco eu enxerguei essa relação, eu fiz isso com as minhas fotos. A partir de agora, eu vou passar somente fotos minhas, por uma questão até de direitos autorais. Aquela do Henri Cartier-Bresson, do Bresson, já está em domínio público. Então, eu faço esse exercício, né? Eu vou vendo onde estão os pontos de maior interesse, que para mim, né, a gente, se for debater isso, aqui nós estamos em várias pessoas, talvez nem seja exatamente esse o ponto que mais chama a atenção. Então, essas discussões são muito ricas, são muito interessantes, para que cada um fale, o ponto principal para mim não é aqui, é esse, é aquele. Então, essa é a visão que eu tracei das minhas imagens. Seria muito mais a expressão da moça como o ponto focal dessa proporção áurea. Nessa imagem, o peso todo, para mim, acontece aqui no rapaz que está em cima de uma mesa, né? E eu faço esse exercício de vez em quando. Eu gosto de fazer esse exercício para entender até como estudo, né, do seu próprio trabalho. Acho muito interessante isso. Mais um exemplo, né, quando a gente faz esse exercício de você enxergar o ponto aonde a mão te conduz, né, aonde o olhar conduz. Então, isso é uma prática que eu vejo muito interessante. Vamos pensar no seguinte. Essa proporção áurea, quando eu vejo uma vez só ela, eu encontro um ponto de interesse neste recorte que eu dei. Mas só existe aquele ponto? E se eu ficar girando esta imagem, como foi os exemplos anteriores, que eu posso criar, né, girando, espelhando essa imagem, 4 grandes pontos de interesse. Não necessariamente na mesma imagem, mas isso foi pensando nessa continuidade, né, que eu posso ter mais pontos de interesse. Pode ser uma foto em pé, por exemplo. Se a gente colocar esses 4 exemplos na vertical, eu vou ter os 4 pontos de uma disposição diferente do que a gente está vendo agora, mas são os mesmos 4 grandes pontos de interesse. O que acontece? A gente já tem destacado, né, que num processo de composição agora fotográfica, eu posso ter 4 grandes subdivisões, vamos chamar assim. Por conta disso, nos anos 40, quando começou a popularizar as câmeras fotográficas, os fabricantes, vendo, conversando e estudando muito do que veio do mundo das artes plásticas para a fotografia, começam a fazer câmeras fotográficas com essa composição que vocês estão vendo, criando aqueles 4 pontos de interesse. Não exatamente na mesma proporção, mas um pouco semelhante. Quando a gente faz essa relação base-altura, a gente acha um pouquinho diferente, mas é quase 1,6, que era aquela proporção do Fibonacci. É 1,5, um pouquinho menor, mas é muito parecido. E aí, por conta disso, a gente criou, os fotógrafos começaram a dar o nome disso, vindo, né, desse uso da fotografia comercial, das câmeras, a regra dos terços. Então, essa regra dos terços é bem, bem conhecida. Ela é praticamente a abertura de muitos livros de composição fotográfica. Então, ela vem dessa natureza da proporção áurea. Mas, pensando agora um pouquinho melhor, somente eu tenho estas 2 formas de composição? Claro que não.
Mas, derivando delas, a gente enxerga outros grandes grupos de formatos, de composições fotográficas. Eu posso ter plano inclinado, por que não? A gente já viu muitas fotos assim. Mas esse plano inclinado, vamos chamar assim, desta diagonal principal, deriva-se as outras. Então, eu tenho uma relação geométrica nessa composição. Não necessariamente eu tenho que ter as 9 áreas, né, dessa regra dos terços. Eu posso só ter 4. Né? A gente pode pensar em 2, ou vertical, 2 horizontais. Mas esse é o norte de divisão dos pontos de interesse, né? Onde a gente vai colocar o ponto principal do nosso elemento fotográfico. Então, pensando um pouquinho na regra dos terços, né? Eu tenho 3 elementos que geram um peso na foto, na imagem. Essa é a ideia de a gente traçar a regra dos terços, né? Eu posso pôr na vertical, posso pôr na horizontal. Então, esse é um exemplo, né, que eu coloco para vocês da maneira com que a gente dispõe, né, essa regra dos terços. Então, eu estou colocando os 3 elementos centrais, direita e esquerda, né, dividindo quase igualmente, né, tem um pouco mais de espaço aqui, mas quase igualmente dentro dessa regra dos terços. Um toque que eu já dou, que a gente já começa a falar um pouquinho mais de prós e contras, a regra do terço nos coloca visualmente, durante quase que instintivamente, um conceito que quando a gente vai quebrar a horizontalidade, quando a gente vai mudar o nosso plano, né, a linha do horizonte, cria uma foto que incomoda. Então, muita gente, quando critica, os críticos de imagem, né, os professores de fotografia, a primeira grande regra se você tem algum elemento pesado, um elemento preponderante, que ele é horizontal, faça estar o mais horizontal possível, tá? Porque no recorte fotográfico, essa inclinação cria um incômodo, tá? Então, esse é o primeiro toque que eu dou para vocês. O que eu vou falar daqui para frente, eu peguei isso de um livro. Além de alguns outros conhecimentos que eu tenho, de outras pesquisas, mas esse é o livro que eu recomendo para a gente experimentar, tá? Eu convido vocês a fazer muitas experiências ao longo dessa apresentação, e muitas das experiências que eu fiz foi lendo esse livro e tentando trazer isso ou para um grupo de fotos que eu já fotografei, questionando minhas próprias imagens, ou fazendo novas imagens, tentando buscar essas dicas, essas ideias que ele dá, que ele apresenta nesse livro. Eu não listei todas, são muito mais do que essas. Eu pensei em algumas. Essa divisão, design básico e elementos gráficos e fotográficos, é a divisão do livro, mas dentro do design tem outras subdivisões, outras dicas, outros princípios que ele dá, e aqui também existem outros, né? Eu pensei em alguns do que eu vou falar ao longo da apresentação. Mas, como um livro de introdutório, ele é muito bom. É um excelente livro para a gente buscar práticas, né, experimentar o nosso fazer fotográfico. Um deles, que para mim é um dos mais completos, é a Gestalt. O que a Gestalt fala? A análise das partes, ela é diferente da compreensão do todo. Então, se eu começo a fazer micro-recortes para analisar uma composição, eu vejo uma coisa. Se eu amplio esses micro-recortes, eu vejo que a soma deles me dá uma outra significância. Então, do mesmo jeito que eu vejo uma leoa e um macaco, em frações milésimos de segundo, eu também vejo a árvore, né? Eu até posso pôr num tempo de atenção nesta formação do macaco. Eu até posso me fixar e encontrar a leoa, mas eu nunca vou deixar de ver a árvore. Então, essa vamos chamar, dualidade, né, muito instantânea, é o princípio fundamental da Gestalt. Isso ele é expandido dentro da psicologia, dentro do marketing. Muitos produtos de marketing, muitas campanhas, muitos logos são baseados em várias teorias da Gestalt, né? Aqui, quando a gente vê
o baixinho aqui tocando um saxofone, a primeira vez que eu vi, já me falaram, mas cadê a foto da menina? Cadê a imagem da menina? Eu não conseguia ver. Na minha cabeça eu não enxergava a imagem da menina. Eu só via a imagem do rapaz tocando saxofone. Eu demorei um tempo, sim, alguns minutos, né, para ficar, olha aqui o olho, olha aqui a boca, tal. Então, essa dificuldade ou essa facilidade é normal com todo mundo. Eu não sou menos nem mais do que os demais, mas cada um vai ter essa facilidade, vamos chamar assim, buscada ou conseguida pelo o seu histórico de análise de imagens, né? Ou do fazer, de olhar, de buscar, de desenhar, dessas práticas todas é o que faz você criar uma consciência voltada para a interpretação. Então, ao longo do tempo, eu enxerguei pontos nas minhas próprias imagens que antes eu não tinha enxergado. E quando a gente faz uma troca, né, eu fico mostrando imagens de dos meus amigos, ou então eu mostro umas fotos, eles veem coisas que eu não enxergo. Isso é muito interessante, é um exercício muito gostoso de fazer. Eu não vou me ater muito especificamente, né, em explicar todos os itens, mas eu destaco exatamente esses, porque o que acontece? São esses os itens que eu vou trabalhar ao longo da apresentação e que eu entendo que aparece muito mais no fazer da fotografia, né? Então, por proximidade, quando a gente fala de agrupamentos de elementos distintos, né, porém semelhantes. As circunferências, esse desenho de seta dentro da circunferência, cada uma tem uma seta para um lado. Mas quando eu vejo o conjunto das circunferências, com esses desenhos, eu enxergo o cubo. Se eu olho só para uma circunferência, eu não vou enxergar o cubo, né? Ou para duas delas, talvez eu veja uma ligação. Mas na minha cabeça, a gente faz a formatação de um cubo. Por semelhança, é quando a gente atrai alguns elementos por meio de cores, sombras, texturas, formas ou linhas. Então, num fundo preto, muita gente vai ver aqui um castiçal. Mas, talvez, a primeira imagem são duas pessoas, né? A unificação, quando são elementos distintos, porém semelhantes, formando uma única imagem. E a unidade é quando eu tenho elementos que não são semelhantes e eu formo uma única imagem, né? Então, eu tenho, por mais que seja o elemento orelha, ele é desenhado de forma distinta, as patas o desenho dela é bem diferente, mas a junção de todos eles a gente enxerga num panda. O fechamento é quando eu tenho a união desses elementos que são unitariamente muito bem formados, né? Então eu vejo que é um bigode. Ele por si só já me fala que é um bigode. No panda, se eu fizesse só esse recorte do preto, eu não ia entender que é uma pata. Mas junto com os outros elementos, eu entendo que esse recorte, esse micro recorte, é a pata do panda. Se eu olhar direto, eu vejo que isso aqui é uma cartola, pontualmente. Só que a junção cartola, óculos e bigode é o que me dá, quando eu fecho essa imagem, é que me dá a impressão que eu estou vendo um homem. Continuidade é quando a gente tem uma sequência de elementos que eles são ordenados, que me sugere uma movimentação ou um novo elemento. Esse a gente vai ver bastante na fotografia de espetáculo, tá? O que sugere movimentação. Equilíbrio é onde a gente coloca mais peso visual em detrimento de um outro lado. Então, um lado me pesa mais visualmente, outro nem tanto. E a pregnância é quando a gente bate o olho e rapidamente a gente enxerga, entende e compreende aquela imagem. Então, pegando algumas imagens com o princípio da Gestalt, tem um momento que eu vou enxergar o rapaz negro aqui de perfil, a hora eu vou enxergar ele de frente. A mesma coisa aqui com esse outro rapaz. Então, o que faz a gente, praticamente no mesmo segundo, enxergar duas imagens ao mesmo tempo, né? Então, esse é um dos princípios da Gestalt, que, pensando numa fotografia, essa aqui é uma fotografia, obviamente, construída, mas é da área de marketing, a gente enxerga a lâmpada, né? É engraçado falar que esse elemento aqui já nos dá o direcionamento do que do que ele está segurando. Ele está segurando uma lâmpada.
Voltando agora para a nossa praia, que é a fotografia de espetáculo. Então, quando eu falo de proximidade, eu estou falando que todas as bailarinas estão no mesmo movimento, estão numa mesma pose, que a composição fotográfica é de todas. Elas são elementos distintos, né? Negra, loira, mais alta, mais baixa. Você não tem os elementos, cada um com a sua personalidade, mas a composição que a gente entende fotográfica do todo, né? Da imagem, é por proximidade. E a mesma coisa acontece na imagem das bailarinas, daqui do balé clássico, né? Então, todas estão praticamente com a mesma posição corporal, com a mesma posição da mão. Tem um destaque, mas esse destaque é justamente que nos conduz para ver quase o mesmo elemento, né? Replicado inúmeras vezes. Mas, por exemplo, se a gente for se atentar, uma está com a mão mais alta, mais baixa, né? Uma não está totalmente esticada. A gente consegue enxergar as características distintas da bailarina. Por semelhança. Então, eu tenho um homem olhando o outro, né? Então, eu tenho a questão quase a posição da face, exceto da mão, um de frente o outro, né? A composição fotográfica justamente é exatamente esse olhar, né? Eu colocar dois elementos quase que semelhantes, né? Se olhando. Esse é o ponto que a gente ressalta na imagem. Pensando na unificação, que é um único elemento que ele é composto por outras formas, né? Então, eu tenho um elemento em pé, elementos deitados, elementos de lado, vários ângulos de composição, mas a foto, vamos chamar assim, foi com o momento que está todo mundo junto, como se fosse uma maçaroca única aqui de imagem, né? Então, esse princípio que faz a gente destacar, eu não tenho um destaque aqui, né? Eu tenho um ponto focal muito forte, eu tenho vários aqui, ou o principal, que é essa maçaroca de pessoas aqui. Nessa outra imagem, isso aqui não é uma dupla exposição, o cenário tinha uma tela com uma projeção e a atriz estava atrás dessa tela. Fundindo justamente na imagem entre ela estando nesse deserto, né? Ela é o deserto. Tinha um pouco esse caráter na peça teatral, lá falando como temática, vamos chamar assim, a imagem retratando a temática. Pensando por unidade, que é um único elemento que se encerra em si, né? Eu tenho uma única atriz e toda a composição é dela com esse elemento, vamos chamar desse tecido, que é como se fosse um único braço, né? Toda a cor, toda a composição gera uma leitura muito única aqui. E a mesma coisa com essa outra atriz da direita, da qual ela olha, né? Ela traz o braço olhando para si mesma, né? Que é um gesto até conhecido, mas é um elemento único da composição. O contraste. Esse é bem usado na fotografia de espetáculos, tá? E muitas vezes o contraste, a gente está pensando na caixa preta do teatro, mas necessariamente eu posso ter um fundo mais iluminado e fazer essa composição através de uma sombra, né? Que é o caso dessa daqui. Essa pessoa está tirando ainda a máscara, a cabeça dela está aqui embaixo, mas ela está bem no centro da sombra, né? E dá esse contraste bem grande do tamanho da pessoa, né? Será que ela é desse tamanho? Não, não é. Ela está segurando já a máscara que está quase que está presa na cabeça dela. Então, essa curiosidade, vamos chamar assim, é feita por esse contraste. E a mesma coisa das mãos, né? Como a roupa dos atores eram preta, fundo preto, entre máscaras e o rosto e as mãos, é que gera esse grande contraste na composição fotográfica, que dá o destaque, vamos chamar assim, né? O fechamento, que é por meio de elementos distintos, né? A estruturação de elementos distintos é que faz a gente criar a composição. Essa aqui é uma dupla exposição. Então, ao fotografar os guarda-chuvas junto com as bailarinas, tá? Isso aqui é
uma performance. Então, eu criei esse arco que aí depois foi composto com a segunda imagem, que tem a bailarina mais em evidência, né? Então, esse fechamento é como eu criasse os elementos de curva, né? De direcionamento do olhar voltados sempre para o centro aqui. O equilíbrio. O equilíbrio, ele também é bastante utilizado, mas aí é uma grande discussão em pessoas que gostam do equilíbrio e pessoas que incomodam-se pelo equilíbrio, né? Então, vamos falar um pouco mais do que é esse equilíbrio. Ele me sugere uma simetria, tá? Quando a gente pensa numa composição equilibrada, ele me sugere uma simetria. Mas eu já ouvi de outras pessoas que esse equilíbrio é uma ausência de grandes pontos de destaques da imagem. Quando eu tenho vários elementos que não convergem para para um único conceito, não me destaca, não tenho vários pontos de destaque, né? Por exemplo, aqui eu teria, considerando vários pontos de destaque na imagem, né? Eu fico brincando com ela, olhando o rosto, as expressões, a mão, tal. Quando eu não tenho esses grandes pontos de destaque, fala-se que é uma imagem equilibrada, tá? Então, o exemplo que até achei curioso quando eu escolhi, essa imagem central que me causa um certo incômodo. Quando eu abro a minha visão e olho os dois, eu perco esse incômodo para mim, né? Então eu vejo essa imagem equilibrada porque eu expandi a minha visão, né? Quando eu olho individualmente os elementos, ela não é uma imagem equilibrada, mas a composição toda me transmite esse equilíbrio. Tensão dinâmica. A tensão dinâmica ela é formada não somente por linhas. Muita gente fala sobre ela como se fosse a indicação de elementos formados por linhas. Mas eu vejo que no Freeman ele fala sobre a tensão dinâmica também por meio de cores, sombras, né, de formação de outros elementos que me sugerem um novo posicionamento, né? Quando a gente enxerga essa atriz e ela aponta aqui para baixo, automaticamente a gente tem a curiosidade de enxergar o que ela apontou, o que ela está falando naquele chão, por que está lá a mão dela, né? Ela quer indicar e dizer o quê? Me sugere essa indicação de uma tensão, dessa curiosidade. Nessa outra imagem da bailarina, dá licença. O fato do bailarino que está sustentando ela não mostrar o rosto, né? Não está aparecendo, mas eu tenho essa imagem do saiote, tanto dela quanto dele, se fundindo, é quase uma pessoa só. E aí eu vejo, é uma pessoa só, mas espera um pouquinho. Tem uns outros elementos aqui no meio. Me gera uma tensão muito grande essa imagem. A Carol, que é a bailarina, quando ela viu essa imagem, ela falou, nossa, eu fiquei muito tempo vendo a imagem, porque eu ficava imaginando quem está comigo. Eu não me lembro desse momento. Foi muito interessante mostrar essa foto para ela, porque ficou nessa... Mas esse foi momento tal, foi momento tal. Porque ela se viu... Ela se viu somente... Ela somente a viu, né? Ela como se fosse somente ela nesta imagem. Então foi muito interessante, muito engraçado essa tensão pela ausência do bailarino de trás. Continuidade. A continuidade, não somente pela repetição ordenada de tempo, mas também pela sugestão de uma movimentação. Nessa imagem, que ela estava em cima de uma caixa e ligaram um ventilador, automaticamente, quando eu tiro o ventilador da imagem, me sugere ela caindo. É como se tivesse ela se jogando, né? Como se tivesse o lançamento dela, pela posição do cabelo, os braços, tal. Que era justamente isso que era a intenção da peça. Se eu, na imagem, deixo o ventilador aqui embaixo, perde completamente a graça, né? Perde completamente a curiosidade da imagem. Então, essa questão da continuidade, como se ela estivesse se jogando,
é o grande ponto de interesse da imagem. Nessa outra imagem, quando tem uma questão que a gente percebe de briga ou de uma tensão em palco, né? Nossa composição, tentando registrar essa briga, ela me sugere que alguém vai arrancar o braço de alguém, vai me sugerir que alguém vai puxar alguma coisa. Eu olho para ela assim, do tipo, quem vai ganhar? Né? Já, a imagem é uma curiosidade tal que me sugere o momento seguinte. Eu quero enxergar logo depois, o segundo seguinte de quem tirou essa imagem. Então, é como se eu estivesse vendo uma continuação desta ação que a imagem nos sugere. E aqui é a mesma coisa, né? Esse elemento super pesado, né, da preto, num fundo mais claro, que é uma sombra isso aqui, né? Esse pé é de uma sombra, e essa peça, ela é uma composição muito... É uma peça que tem bastante sombra, eles brincam bastante com a sombra, eles têm uma tensão muito forte, criada através das sombras. Então, o elemento que está no chão está lá no fundo, e essa está aqui na frente. São dois planos aqui, e parece uma coisa única, né? Eu tenho a sombra que é feita muito aqui na frente, muito perto de quem está tirando a imagem, lá no fundo o elemento para dar esse conceito de tamanho, e mais ainda, no meio plano, essa outra que está compondo junto com ela, né? Então, eu tenho uma continuidade que esse pé vai esmagar o pequenininho lá no fundo. É muito interessante essa peça por conta desses jogos todos. Pregnância. Esse princípio, ele é um princípio que isso é uma visão minha, eu penso nele como uma compilação ou uma união de vários dos anteriores que a gente colocou. Então, quando eu vejo que uma imagem me sugere 2, 3 daqueles outros anteriores que eu falei até agora, eu vejo que essa imagem tem essa pregnância, que é a fácil, né, a rápida compreensão e memorização da imagem. Tá? Então, eu tenho os elementos aqui no fundo, em pé, que me sugere um certo conforto visual, né? As pessoas paradas, horizontal, não tem uma grande movimentação, e um ser mais pesado, iluminado, né? Que está mais proeminente aqui na imagem, praticamente congelada, né? Eu não tenho uma intenção de movimento, parece que ela simplesmente parou lá no tempo. Então, quando eu bato no olho nessa imagem, eu tenho uma fixação, uma rápida compreensão do que está acontecendo, né? De qual que é o intuito dessa apresentação que eu digo fotográfica. Por mais essa imagem que haja um movimento, uma intenção, quando eu escolhi essa imagem para colocar aqui, porque é o seguinte, eu até posso ter uma intenção de que a pessoa vai sair da foto, né? Que ela vai correr da foto, mas como eu não tenho um outro elemento que sugere a movimentação como se fosse aquela imagem riscada, né? Como se fosse aquela imagem de baixa velocidade que risca a imagem, parece que ele está parado, né? Eu tenho uma diagonal forte aqui na composição dele, que me sugere que está caindo para a esquerda, mas a compreensão é muito rápida para mim. É uma compreensão do tipo, bati o olho, eu já sei o que está acontecendo, ele saiu dessa porta. A primeira coisa que eu bati o olho, acabou de sair daquela porta. Essa compreensão, não só a compreensão fotográfica, mas do que aconteceu com a imagem, né? O que ela me sugeriu. Essa compreensão é que fala esse princípio. Falar um pouquinho mais de geometria, essa que é uma derivação daquela explicação que eu falei antes para vocês, da formação que vem da composição áurea e chega na regra dos terços, ela me sugere algumas formações por linhas, e aí acaba tendo uma visão de composições geométricas. A formação de linhas ela é bem-vinda nas composições, tá? Por quê? É um traço de conforto para as pessoas. Quando eu peço para pessoas que não são fotógrafos analisarem, comentar a minha imagem e deixo falar livremente, esse conforto aparece, né? Nossa, eu acho legal quando ela estica essa perna para cá. Esse legal, que a pessoa nem sabe falar direito, é o que eu entendo como o primeiro ponto de atenção da pessoa, né?
Então, quando eu trago essa imagem e coloco aqui em cima, eu vejo essa diagonal bem proeminente, ligando esses dois pontos aqui, ó. Então, isso é o grande interesse da gente pensar na composição. A composição que eu estou propondo, que eu estou fazendo, que eu estou editando depois, segue esses princípios, né? Muitas vezes a gente não pensa isso na hora da foto, mas na hora de selecionar nossa imagem, a gente talvez tenha um tempinho a mais para pensar dessa forma. Nessa outra imagem, que me sugere um triângulo muito bem composto, né? Muito bem formado aqui, com o corpo dela, né? E aí esse triângulo ainda é reforçado pelo movimento das cabeças aqui atrás do segundo plano, né? Está fora de foco aqui principal. Então, esse triângulo é muito bem demonstrado. A questão das linhas, né? Uma convergência de linhas principais. A dança, principalmente, eu acho que ela é quem mais fornece esse tipo de análise para a gente, nas composições fotográficas, né? E vamos chamar assim, a riqueza do comunicar através do corpo é justamente nessa formação de linhas que elas sugerem para a gente, né? Aqui, de novo, o grande triângulo formado pela bailarina. O triângulo também, não necessariamente, é só por uma pessoa, né? Então, essa formação pelos dois bailarinos que me sugere essa composição fotográfica, geométrica, né? Desculpa. Tem uma outra convergência, que a gente chama, que não é somente por linha, mas é pontos de atenção, e esses pontos formam uma linha, né? Então, eu tenho o rapaz que levantou a mão, automaticamente você bate o olho aqui na mão dele, bate o olho no olhar dele olhando para cima, e o dos demais, né? Então, eu crio uma linha aqui, que não é tão fisicamente, mas é pelos pontos de interesse que me sugerem essa composição, né? Formando essa linha. A mesma coisa aqui, né? Um conceito muito semelhante. Formação de planos. Isso é muito utilizado na fotografia de espetáculos. Pensando que a dinâmica de um espetáculo está dentro daquela caixinha que eu falei para vocês, que é a formação do palco, ou algo semelhante a isso. Toda a dinâmica do palco ele é dentro dessas três paredes e, como dinâmica, os planos se alternam, né? Isso é uma preocupação de muitos diretores, muitos dramaturgos, que quem está em primeiro plano tenha uma comunicação, quem está em segundo plano tenha uma outra comunicação. Quem escreve, quem dirige, quem compõe teatro, pensa-se muito em planos, né? É muito evidenciado o que está sendo feito, em qual plano está sendo feito aquilo. Então, na fotografia, a gente também trabalha bastante com isso, né? Quem eu quero pôr em evidência, quem eu quero pôr o nosso ponto focal. Então, essa composição por planos, ela é extremamente rica e é legal a gente experimentar bastante na mesma fotografia, trocar o ponto focal lá para o fundo, o ponto focal mais na frente, misturar planos. É bem interessante fazer esses experimentos. Então, por exemplo, seria normal ter um ponto focal no primeiro plano, mas eu fiz questão de deixar com uma iluminação mais forte, com um olhar até um pouco mais, vamos chamar assim, mais curioso até, né? Por que ela está olhando? Da onde vem essa iluminação toda? A roupa dela. Então, foi a questão do ponto focal no segundo plano. A mesma coisa aqui. Eu esperei uma pessoa passar aqui na frente para eu compor essa imagem. Eu estava com o foco aqui, olhando e falava, mas o foco não é interessante somente, né? Por mais que seja a cabeça e o corpo, eu queria um outro elemento na imagem, né? Foi a hora que passou o rapaz aqui. Vamos falar um pouquinho agora de luz, tá? De uma luz que é extremamente utilizada, ou melhor, um conceito que é muito utilizado dentro das artes do palco, que é a luz plena e a penumbra. Luz plena não necessariamente é aquela luz com todos os holofotes acesos, mas que eu tenho uma grande claridade, né, que eu consigo enxergar todos os elementos que está sendo mostrado no palco. Então, nessa foto da esquerda, que é essa foto, vamos chamar assim, essa pose
é a foto comercial da peça, vamos chamar assim, a foto que circula comercialmente. Nesse momento, eles queriam exatamente dar um peso muito grande para as roupas, né, para o colorido. Você vê que a pose é a mesma. Eu tenho, obviamente, né, as individualidades dos bailarinos, mas o movimento é basicamente o mesmo, só que as cores chamam muita atenção nessa imagem. E aí foi composto pela luz plena essa imagem. Já na foto da direita, eu tenho a penumbra. Eu tenho uma luz dura, superficial, que me sugere só o contorno da parte de cima dos bailarinos e o chão, que é o que sobrou, que não ficou retido de luz aqui em cima nelas, que foi para o chão. Então, a gente coloca o conceito desse não iluminado como uma penumbra. Pensando no teatro, né, a penumbra, às vezes, ela é um elemento cênico de grande comunicação, né? Então, fazia parte dessa peça estar na cabeça da personagem o marido dela. Então, ao mesmo tempo que ela escondia as mãos, né, ela tinha um cerceamento, vamos chamar assim, e aí ela não podia fazer as coisas por pressão do marido. O horror dela nessa composição o personagem, né, tá atrás, enfiar a mão e fazer essa cara gerada na atriz. Então, tinha toda uma questão da penumbra ele não aparecer, né? Ele não está iluminado na imagem. A mesma coisa aqui, né? Então, enquanto tinha a intenção de ler, quem lê não estava lendo aquilo que gostaria, mas estava lendo aquilo que o outro lhe impunha para ler. Então, tinha esse conceito de alguém manipular o que você lê, o que você compreende do mundo, né? Então, a penumbra se fazia necessária nesse momento. Eu falei bastante de teatro, dança, vou falar um pouco mais agora sobre música. E existem diferenças, né, de composição por conta do que nós estamos fotografando? Aparentemente não. Quando a gente começa a se debruçar em alguns itens específicos, é no fazer fotográfico que a gente entende algumas diferenças, que é isso que eu vou falar agora. No teatro, as emoções, vamos chamar assim, é o grande veio de comunicação do teatro. Seja que tipo de emoção for, ela é o conteúdo da comunicação que os atores, os artistas levam para o público, né? Então, a gente registrar esses momentos de emoção faz toda a diferença. Então, é isso, como a Isa falou lá na apresentação dela, né? Esse ponto do registro das emoções é o grande, vamos dizer assim, é o ponto fundamental da foto de teatro, né? Quando a gente consegue registrar, quando a gente tem consegue dar movimento para isso, consegue dar vida para isso, né? Então, o fato de ter uma baixa luz aqui deixa a mão do ator movimentada. Isso faz com que dê mais ainda dramaticidade nessa expressão facial dele. Mas não necessariamente a emoção é somente com essa movimentação, né? Eu tenho uma imagem congelada que, assim, é óbvio, né? Quem conhece um pouquinho só de teatro vai entender que é uma peça baseada no Shakespeare, que é um texto clássico, uma cena clássica, que essa cena clássica, toda a atenção do restante da peça, né? Ela tem como uma virada, né? Como uma chavinha, justamente esse diálogo, vamos chamar assim, que ele tem do ser ou não ser, né? Então, essa emoção para essa peça, essa é uma das imagens mais importantes para o contexto da peça, vamos chamar assim, né? E ela transmite uma segurança, como se estivesse dando uma bronca em si mesmo, né? Um olhar que ele tem para a caveira. Então, é toda essa intenção que a fototeatro tenta passar. A mesma coisa eu imagino nessa transmissão, né? Quando a gente vê o que ele está comendo, essa boca
com um formato diferente, me passa justamente assim, parece que está comendo alguma coisa que está descendo ruim, né? Que está alguma coisa que não tá gostoso, não é uma emoção boa que se passa aqui. E cada uma das imagens, a gente vai, se a gente debater, cada uma vai ter um sentimento, uma emoção diferente. Então, o fotógrafo, por mais que seja o estante fotográfico, ele registra conforme aquela sua fração de interpretação. E a minha sugestão é que a gente faça mais fotos no mesmo momento, porque a gente vai perceber em frações de frames diferentes, emoções distintas, né? Então, a mão é um grande elemento, né, para essa demonstração da emoção, a boca. No caso dessa imagem central, né, se jogando álcool, o olhar dela é muito forte aqui, né, muito cativante, assim, tá entrando em mim esse olhar dela, né? E aí a dica que eu passo é o movimento das mãos vai dar numa boa foto, né? É bom a gente, durante as imagens, perceber esse movimento das mãos. Falando um pouquinho da dança, e aí eu falo o subtítulo, né, do tópico dança, da construção ao ápice do movimento. Fotografando mais dança e conversando com os bailarinos, muitos deles se preocupam com a criação do movimento, né, com a formação do movimento, como que eles estão chegando no ápice do movimento. Se está chegando rápido, se está chegando de uma forma que ele julga bela, se está chegando muito devagar, a formação do movimento está conforme a música. Então, eu vi, fotografando dança, que esse processo de construção do movimento era criar muita atenção dos bailarinos, muita atração. E aí eu comecei a fotografar não somente, por exemplo, a foto da direita, né, que é o ápice do movimento, mas o processo todo, o processo de como ele chega até as imagens, né? E o digital nos permite isso, né? Você acaba fazendo muito mais imagens por espetáculo. Então, é uma dica que eu percebo que a gente estuda. Como a gente vai... A fotografia de dança, eu não tenho uma forma... Eu não sou um grande conhecedor de dança, mas vendo alguns movimentos, a gente entende aonde está o ápice da fotografia. Mas no processo de a gente chegar neste ápice e fazer várias imagens, a gente só consegue perceber se realmente a gente registrou depois que a gente vai editar. Porque senão eu vou perder, como é muito dinâmico a apresentação de dança, e se eu for ficar parando para olhar o tempo todo, eu já perdi a foto seguinte, né? Então, é uma dica que eu passo para vocês. Às vezes, a construção não é somente do mesmo bailarino, mas é do conjunto da imagem, né? Então, enquanto os outros estão chegando neste ponto, e esse ponto me sugere como o ápice do movimento, é como se quando esses outros elementos chegarem aqui, eles vão ser semelhantes a isso, né? Eles vão estar no ápice do movimento. É isso que essa imagem me sugere. A mesma coisa desses dois. São dois bailarinos que é como se fosse a mesma coisa, né? Um vai continuar e vai chegar no momento do outro, né? Se eu estivesse pensando em dupla exposição, é como se eu tivesse feito duas imagens no mesmo enquadramento do mesmo bailarino, mas não é o caso. Então, é esse ápice que eu quero dizer, que eu quero pensar da construção até o ápice do movimento. E lógico, né? Ápice do movimento propriamente dito, né? Onde ele está no ponto mais alto, aonde ele está mais esticado, aonde ele liberou a energia do movimento no último, né, do bailarino. Isso seria tentar identificar através da imagem este ápice, né? No caso de a gente pensar numa construção de mais elementos, né, não tão focado, não um recorte tão detalhado das interiores, a gente pensa numa composição mais aberta, pensando num plano mais aberto, pensando numa maneira que a gente é diferente do teatro. O teatro, por conta da fala, por conta do elemento fala, vamos chamar assim,
as imagens ficam menos ricas, né? Às vezes eu tenho menos fotos feitas no espetáculo de teatro e mais fotos no espetáculo de dança. Por quê? Eu abro mais, eu faço planos mais abertos, eu faço mais detalhes por conta do conjunto dos bailarinos. Então, essa composição de planos mais abertos, é comum a gente ver isso na dança. É normal ver isso na dança. Por quê? Até para a própria companhia, né, como registro, uma imagem, mesmo que os elementos estejam totalmente diferentes ou semelhantes, faz parte da composição do coreógrafo, né? É exatamente nesse momento que o coreógrafo olha e fala, realmente, né? Era isso que eu queria passar, eu atingi isso. E você registra o trabalho do coreógrafo, né? Então, é normal ter esses planos mais abertos. Pensando na música, né? A música, em alguns momentos, ela é muito parecida com a quantidade de imagens do teatro. Eu acho que no teatro a gente faz mais imagens que a música ainda. Então, na música, a variação cênica, né, vamos chamar a composição fotográfica, ela não tem tanta variação. E aí eu vou mostrar mais para frente algumas brincadeiras que eu faço para criar um pouco de tensão na imagem, né? Então, o próprio Sesc, que tem bastante infraestrutura, ele cria uma quantidade de movimentações, de luz, cores, formatos, até para criar essa vamos chamar assim, não digo um conforto, mas criar um colorido, né? De você ficar vendo 4, 5 músicos praticamente parados e a pessoa só curtindo o som. Só curtindo é modo de dizer, né? Não estou falando que é ruim isso. Eu adoro música instrumental, então, para mim, quando eu vou ver alguém, o cara ficar sentado o tempo todo, é o que eu gosto. Mas o Sesc se preocupou em criar, né, uma identidade visual, um colorido nas imagens. Por isso acaba tendo um pouco de gelo seco, né, a luz ela não é fixa, a luz fica se mexendo, até por conta disso. Músico adora fazer careta. Se a gente for reparar bem, gente, músico de blues, por exemplo, tem caretas mitológicas do B.B. King, do Magic Slim. Então, na emoção de você tocar um instrumento e ainda tocar um instrumento junto com os outros, os músicos transferem isso para suas feições. Essa alegria de você estar tocando, sentindo, é muito interessante a gente fotografar. Então, você vê que, basicamente, músico, as fotos são muito mais fechadas, né? Não tem quase grande angular em foto de apresentação musical. Então, como as fotos são mais fechadas, até por conta disso, desses elementos, né? Bem, na conclusão, né? Quando dá o acorde final. No caso aqui do Hamilton Godoy, essa pose é super conhecida dele, né? Porque acaba a música, ele fica tão empolgado que ele começa a levantar o braço. Aí, rapaz, muito bem, não sei o quê. Ele é muito efusivo ao terminar uma música, né? Então, é muito interessante ver isso. E é esse momento, né, fotográfico que a gente tem, esse momento da apresentação, que a gente tem excelentes imagens fotográficas. Falando um pouquinho de composição, vamos imaginar essas duas imagens aqui, né? Eu estou quase num perfil normal, completo dele, e aqui eu estou indo com a fotografia um pouquinho mais para trás, né? Mostrando mais o piano, né? E essa movimentação de ângulo pode causar mais conforto, né, umas imagens do que outras, né? Vai ser um prazer mais eu ver ele tocando por um ângulo do que eu ver por outro. Então, a minha sugestão na composição explora um pouquinho essa variação, né? Cria um pouquinho vamos um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá. Geralmente a gente fica no fundo, né? Sem atrapalhar as pessoas, obviamente. Então, mudar um pouquinho esse ângulo para ver, depois, quando você vai editar, aquilo que te agradou mais como composição, né? E, por exemplo, existem pessoas que vão se incomodar, outros não, com esses tipos de recorte aqui da mão do Lirinha aqui, por exemplo, né? A mão dele não está completamente aparecendo.
Então, tomar um pouco cuidado com isso. Tem gente que não se importa, tem gente que vai se importar. Então, eu acho que isso, no caso de um zelo, na hora de você fechar muito a lente da câmera, você tomar cuidado com esses recortes aqui. Muitas vezes a gente está num ambiente, como eu falei anteriormente, que não permite a gente estar com um plano muito aberto, né? Então, estando com um plano fechado, como eu falei anteriormente, a gente tem mais movimentações. É normal a gente se movimentar mais. Então, dentro da exploração que eu falei para vocês, é por conta disso, né? Você imagina a quantidade de fotos poluídas que eu ia ter se eu trabalhasse como eu trabalho na dança. Então, eu acho que essa é uma grande diferença que eu vejo para a música. Falando da iluminação cênica, gente, por origem, por natureza, nós trabalhamos fotografia de palco com baixa luz, né? Quem faz foto num parque, faz foto num teatro, naturalmente já entende qual que é a velocidade do obturador ao fazer foto num teatro. Então, a nossa natureza é trabalhar baixa luz. Ao trabalhar baixa luz, muitas vezes a iluminação cênica nos atrapalha ou nos ajuda, né? Então, porque eu tenho que criar em cima disso, eu tenho que brincar um pouco mais em cima disso. Então, eu vou falando um pouco mais sobre os tipos de luz que a gente encontra. Jorge, oi? Antes de você continuar, desculpa interromper, é só para avisar que agora são 18 horas, e aí acho que dá para a gente pincelar, eu sei que tem algumas coisas que você ainda não falou, mas dá para a gente pincelar algumas coisas para depois abrir para o pessoal, para a gente conversar, né? Beleza. Só para te orientar do tempo aqui, não sei quanto tempo mais a gente tem. Maravilha. Tá, a iluminação cênica dura superior daquela que a gente faz só o desenho acima do corpo das pessoas. Luz lateral, né, que a gente percebe que o cabelo dele aqui não está iluminado. Muitas vezes os atores carregam uma luz consigo, né, como um elemento cênico. O contraluz, que é muito comum a gente ter, é muito interessante fotos de contraluz, né? É importante a gente ter esses registros. Não é comum a gente ver fotos, por exemplo, com fósforo, com vela, né? A gente no Satirianas é bem comum a gente ver esse tipo de apresentação com muito pouca luz, né? O flare, que é uma luz que é formada por conta da lente da câmera, né? Conforme a inclinação da fonte luminosa, forma esse flare. Algumas vezes ele se torna muito interessante, no caso aqui da vela, aqui no caso uma luz de LED. Então, ele criou um novo elemento na iluminação da imagem. Uma das coisas que eu gosto muito de ressaltar, gente, é que a gente valorize as demais pessoas que trabalham com a gente, que trabalham nas artes, né, do palco. Então, registrar o desenho, o trabalho dos iluminadores. Automaticamente a gente já está fazendo isso, às vezes nem sempre. Eu deixo, às vezes, desenhar, fazer um desenho e fotografar um desenho da iluminação, né? Então, ficar atento com essas pessoas que trabalham, que não são diretamente os atores, atrizes, os músicos, né? Então, os figurinistas, importante a gente trabalhar, fotografar o trabalho dos figurinistas, cenógrafos. Nessa peça, por exemplo, tinha um momento que era muito rápido, que era a queda de como se fosse vidros, né? As pessoas saíam desses casulos aqui. Então, sugeria uma chuva de vidro. Então, é importante ter esse registro fotográfico como trabalho do cenógrafo. O cenografia como projeção, que hoje em dia está sendo bem comum isso, projeção de vídeo, projeção de fotografias. E a equipe técnica, né? Essa apresentação ficava constantemente chovendo pétalas, por causa que era uma alusão à primavera, horas mais, horas menos, né? Que tinha essa chuva de pétala, que quem estava jogando isso? Justamente uma equipe técnica trabalhando para que criasse essa composição para a gente. E aqui eu vou falar o que a gente consegue fazer além da criatividade, do registro fotográfico, né? Por exemplo, a dupla exposição, né? No caso aqui, é uma foto
que eu primeiro fotografei o elemento da esquerda no fundo preto e compus uma segunda imagem com a atriz. Então, a gente, nessas criatividades que a gente pode fazer do espetáculo, é mudar a angulação, né? A gente tem uma angulação não tão frontal, e ao mudar a angulação, tem que tomar cuidado que a gente vai estar quase que direto com a luz cênica na cara, né? De frente com a câmera. Então, para a gente experimentar, testar isso, mas vamos pensando que tomar cuidado com esse tipo de coisa, né? Que a luz vai estar na nossa cara. A criação de vazios na composição é importante, às vezes, ter um elemento, um nada, né? Isso, por conta de uma comunicação da imagem, é muito interessante, a gente ficar criando esses vazios na composição. A quebra do plano, da horizontalidade, né? A gente trabalhar com planos inclinados. E quando a gente fala de quebra da horizontalidade, eu proponho para vocês esse exercício. Nessa peça, era uma performance, entrou um gato, e entrou lá no meio a atriz. E eu, querendo dar um pouco de movimento na imagem, era muito parada, eu inclinei a câmera. E aí, essa imagem aqui, por exemplo, eu acho que, para mim, eu coloquei ela aqui para mostrar para vocês que é uma imagem que eu não gostei. A gente inclinou demais, né? Eu, na verdade, inclinei demais. Eu vi que é uma imagem que eu passei do ponto. Então, a quebra da horizontalidade tem que tomar cuidado justamente com esses exageros, né? A gente experimenta, obviamente, tem que experimentar, mas tomar cuidado com o que a gente passa do ponto. Outra criação interessante é você criar cortes abruptos, né? Elementos que não apareceram do nada ali, né? Por exemplo, esse pé, composição, né, de fechando nele, ele curvado ainda, criou toda uma dinâmica muito interessante, né, como corte abrupto. Detalhes, muito importante que a gente tem alguns detalhes da peça, né, e dá umas imagens muito interessantes, pensando nesse recorte menor. Falando de sombras, as sombras eu acho um elemento muito interessante, porque é como se a gente estivesse criando além daquilo que os atores estão criando, né? A nossa criação vai além disso. Tudo bem que essa peça aqui à esquerda, a sombra foi muito bem composta, né? Eles desenharam a sombra, vamos chamar assim. Essa imagem já não. Essa imagem da sombra foi o ator que passou nesse facho de luz e nesse momento eu registrei a sombra. Nossa fotografia de palco já é com baixa velocidade, mas às vezes a gente tem que, se a gente tem a oportunidade, a gente baixa mais ainda para pensar em movimento, né, para criar alguns movimentos. Vai ser bem interessante que a gente faça isso. É onde sugere uma movimentação. Um foco no segundo plano, acho muito interessante isso. Que esse foco seja composto junto com uma moldura. É importante que a gente pense dessa maneira. Passa, não. Não. Desculpa, gente. Que a gente crie uma moldura nesse foco, né, para não ficar uma imagem solta do nada. Isso já no pós-produção, mas muitas vezes eu até penso isso durante a peça, a gente escolheu preto e branco, né? Tem peças que eu vejo que eu falo assim, nossa, isso já é preto e branco. Eu até fotografo colorido, mas eu sei que no futuro eu vou transformá-lo em preto e branco. Então a escolha do preto e branco também é um processo criativo que eu acho muito interessante, que é um recurso para a gente poder estudar bastante. Zoom in, zoom out é outro ponto que eu penso muito em a gente trabalhar como criatividade. Interessante
é fazer uma foto, no caso nesse sentido, aí eu vou girar a câmera ela a 180 graus e fazer a dupla exposição em cima dela girada. Então, o que antes estava no piso, eu fiz um teto na imagem, né, como criação. Fica um elemento de você ficar brincando com novos itens luminosos dentro da imagem, né? Eu tinha um fundo preto que a foto se encerrava pela metade. Aí eu comecei a criar outros elementos dentro da imagem. E a gente cria essas brincadeiras assim, ó. É muito interessante de fazer isso. Eu gosto de explorar um pouco mais, mas isso foi na pré-pandemia, eu não tive mais oportunidade. E a gente associa algumas técnicas, né? Eu pegar a projeção e fazer uma dupla exposição na própria composição, né? Nessa peça, ele era responsável pela morte dessa imagem, dessa personagem aqui. Então, tinha todo um porquê, né, dessa composição na mesma imagem. Só que no palco estava bem distante uma da outra. E aí, associando, né, o zoom in com o zoom out na dupla exposição, né? Uma eu faço fixa, normal, focada, e a outra eu faço no zoom in ou zoom out. A mesma coisa aqui na dança, né? Mesmo formato, mesma técnica. E é isso. Ixi. Cadê o chat? Bom, pelo chat não entrou nenhuma pergunta, mas Agora quem quer agora falar alguma coisa, comentários, perguntas, vamos lá. Eu tenho alguns aqui, mas vou aguardar. Pode abrir os vídeos, os microfones, fica à vontade, gente. Deixa eu ver, quem está com a gente aqui é a Tatiana, Madalena, Patrícia, Alexandro, Norma, Mariana Cobal, Chile. Jô, pode começar então. Na verdade, tem alguns comentários que eu achei muito interessantes só, na verdade. Não chega a ser perguntas, mas acho que é legal você, de repente, fica como uma reflexão para você comentar. Eu achei muito legal essa questão de você trazer a Gestalt para a fotografia. Eu nunca tinha visto, na verdade. Inclusive, estou curiosa com esse livro que você mostrou. Eu conhecia a Gestalt mais aplicada a design gráfico e artes visuais, mas não na fotografia. Então, um ponto que eu achei muito, muito legal você trazer e rico, assim, para a gente pensar, né? E aí eu fiquei pensando nessa questão da Gestalt, de o próprio teatro talvez construir isso para a gente, né? Para o fotógrafo. Porque eles que constroem todo o desenho da cena. E a gente está lá para captar, mudar ao máximo alguns ângulos e algumas coisas assim, para tentar pegar os elementos que eles criaram para o público ver, né? Fiquei pensando sobre isso, assim. Eu, há um tempo atrás, com algumas pessoas que eu tenho um pouco mais de proximidade, quando chegava, sei lá, um mês antes da peça, eu consegui fazer isso por 2 oportunidades. Que eu sabia que eles estavam estudando, estavam lendo, e eu falei assim, você não quer me propor a dar uma olhada na peça, como que tá isso aí? E aí, o diretor, o Roberto Aldi, que é um deles, ele viu nisso uma oportunidade de dizer assim, como que tá a distribuição do elenco, como que tá a composição neles, o que você está achando nisso? E nesse bate-papo com ele, eu vi essa oportunidade de você desenhar, ajudar o grupo, na verdade, a desenhar visualmente. Eles podem fazer a mesma coisa, passar a mesma informação, passar o mesmo conteúdo, dispostos de forma diferente. Eu acho muito interessante isso, né? Eu vejo que o pessoal de dança tem um pouco mais de preocupação com isso, tá? Eu vejo que a dança, eles têm essa questão visual do peso dentro do palco, né?
com muito mais intenção. Então, se eu vejo um elemento chegando rápido por um canto, se eu vejo um outro elemento devagar por outro, esse peso, e eu ilumino tudo, né? Está tudo iluminado, esses pesos distintos entre entradas e velocidades, a dança, eu acho que eles são mais zelosos, não pensando, eu não sei se na Gestalt, tá? Não sabia dizer na Gestalt, eu seria leviano falando que eles utilizam esse tipo de coisa, mas é fácil de a gente ver alguns elementos no processo deles, entendeu? Então, era até outro ponto que eu tinha notado, que na dança isso é muito mais visto, a questão da composição, acho que pelo tipo de linguagem mesmo, né? E assim é por conta da música, né, que eles pouco veem isso, que eu vejo que o Sesc se preocupa com aqueles elementos visuais, de luz, formato, né, de ficar movimentando e tal. E só uma última coisinha. Não, que eu fiquei pensando, essa coisa de você falou do plano, primeiro plano, segundo plano, terceiro. Agora, no teatro digital, né, nessa nova fase, é muito estranho, né? Mesmo a galera do Photomix, que a gente está fotografando essas apresentações, a gente fica tentando angular a própria tela, né? Que é uma coisa plana, que é um plano só. Então, assim, fica mais uma coisa para a gente pensar o que fazer para conseguir manter esses elementos que a gente pode usar para deixar a fotografia bacana na composição. Né? Um pouco mais Enfim, rica. Né? Era isso. Eu não sei, é um debate interessante esse, porque o plano vai se dar, eu acho que na fotografia digital, no teatro digital, estou falando, pelo tamanho dos elementos que você coloca numa mesma imagem. Vamos imaginar que eu faço uma tripla exposição, eu pego um elemento menor, maior e maior, eu consigo, talvez, criar uma composição em planos, né? A partir do momento que eu estou diante de uma tela, que já é um plano único, como que eu faço, né? Como que eu brinco com isso? Talvez a riqueza estaria... Eu estou pensando agora, né? Não tinha parado para pensar sobre isso. Nesses elementos, nos tamanhos dos elementos, né? Porque pensa bem, né? Olha que interessante. Desculpa, Lu. Quando a gente fotografa o teatro, que os planos são tridimensionais, mas eu coloco todos eles numa única chapa, né? Num único negativo. Eu transformo todos numa imagem plana, né? E aí, dentro dessa imagem plana, a riqueza está em você ver a movimentação, você ver os planos distintos, né? Então, agora é o contrário. Eu vou pegar o plano e transformar ele, né, um plano único, né, e transformar ele em vários planos. Você vai falar, Lu? Faço minhas palavras aí da Jo, assim, a respeito do que você mostrou aí do Gestalt, que eu conheço, claro, mas assim, não de forma tão aprofundada como você mostrou, muito interessante, muito bacana, e eu nunca prestei muita atenção em relação à dança, né? Então, acho que vale também para a gente do coletivo depois pesquisar mais isso, sobre as nossas fotografias e fazer esse exercício, né? Que você faz aí com o seu trabalho, que é muito interessante. E o que eu queria te perguntar é em respeito, foge até um pouquinho de composição talvez, mas é em respeito ao seu trabalho de fotografia de dança, que você citou que requer uma composição mais aberta, né? Mas para a fotografia de dança, assim como no teatro, a fotografia individual de cada bailarino para portfólio é extremamente importante. Como é que você faz isso? Né? É um ensaio só para você, como o André Stefano comentou ontem, é um ensaio final só para você poder fazer essas fotos? Como que é feito isso? Exatamente, isso é um ponto muito complicado. Geralmente, naquele momento que eles fazem o afinamento da luz do palco, vai afinar a luz, eles já estão com o figurino. Então, esse é o momento que o diretor vai corrigir algumas coisas, o coreógrafo ele muda-se muito pouco. É nesse momento que a gente tem, e não tem plateia, que a gente tem que fotografar lá na cara mesmo, numa posição que a gente quer, os elementos individuais. Esse é o grande momento, tá? Porque se eu for lá no fundo do palco, no meio de uma apresentação, fazer o individual, a hora que eu dou zoom, eu perco qualidade, eu perco um monte de coisa. Então, o momento de você fazer o portfólio é sozinho. Então, o pessoal já sabe, passagem de luz, afinamento de luz, teste de figurino, eles automaticamente já vão testar o figurino já com a pessoa da técnica fazendo esses ajustes, então você entra junto e faz o individual, né? O individual, o PADD, esse é o momento,
Tá? Isso é muito importante a gente fazer isso. E por você estar lá na hora, né, por você estar justamente numa posição pensando no individual, eventualmente você faz o coletivo, eventualmente você abre, conforme a lente que você tem, e abre isso. É posterior, numa segunda apresentação, ou até com o público, que você vai para o fundo do palco e consegue fazer aquelas mais abertas. Mas o que acontece? Para quem vai as imagens? Obviamente, a individual é 3 ou 4 que vai pessoal que vai montar o livrinho da apresentação, lá, aquela composição que vai indicar a peça e tal. Mas a maioria das imagens que eles preferem é foto mais aberta. E o que acontece? Se a gente pensar em balé clássico, a foto tem que estar muito perfeita, a mão levantada no lugar muito perfeito, o pé exatamente perfeito, para eles comprarem ou adquirirem uma imagem individual. Geralmente, a companhia quer as fotos mais abertas, por conta da divulgação, porque sempre tem um elemento que não está tão perfeito. Só que quando você coloca em evidência um bailarino só, que a mão está torta, não está com aquela mão clássica e tal, esquece. Eles não adquirem aquela imagem. Aquela imagem não vai ser selecionada. O pé não está completamente esticado. Então, o grau de requinte para foto clássica é muito maior. E aí, por conta disso, o individual, que nem sempre o bailarino chegou, às vezes nem é a sua imagem. Muitas vezes você não chega no ápice, mas às vezes o bailarino, ao chegar no ápice, não está com o movimento perfeito. São fotos que não são selecionadas. O que já não Principalmente acontece as fotos de salto, né? Sim, salto. Tá perfeito, impecável, porque senão não vem. Se o espacate não está a 180 graus, esquece. E outra, quando você salta, né, geralmente no balé, a mão, ela 90 graus, que é o perfeito, vamos chamar assim, ela não chegou naquele momento. Ela está um pouquinho antes. Já não é uma foto selecionada, porque o que acontece? No balé clássico, cada movimento tem um nome. Esse nome, ele é perfeito. Ele não é a construção desse nome, né? O pas de deux, que é um plié, por exemplo. Ele só pode ser daquele jeito. O plié só é aquela forma. Então, a imagem do plié é aquela. Você não consegue fazer a construção dela, diferente do moderno. Obrigada, Jorge. Mais alguém? Isa? Oi, não, estou acompanhando aqui, mas acho que as dúvidas vão surgindo depois, né? Vai processando as informações, vão surgindo depois. No chat não veio nada, Jô? Não cheguei a olhar aqui. Não, tem alguns elogios da Patrícia, Obrigado. dizendo maravilhoso. Você está lendo aí? Abri agora. Na apresentação, quando a gente apresenta, eu não consigo ficar com o chat aberto, não sei porquê. Não sei qual que é o... Obrigado, Patrícia. Ô, Jorge, a parte que você falou do triângulo, ela faz parte você falou, é uma derivação da regra dos terços, é isso? Vamos chamar assim, os terços, a imposição do terço veio por questão mercadológica, né? Eu quero pôr na câmera, eu divido o enquadramento nisso. Aí a questão posterior disso, já nos anos 50, 60, você derivar dos terços, a quebra dos terços, né? Isso é muito comum nas artes plásticas, né? Eu estou copiando alguma coisa, mas eu vou fazer diferente, né? E aí a questão de você criar novas geometrias, novas linhas na fotografia, vem justamente para você quebrar essa regra dos terços. Porque tem a questão do triângulo lá atrás também na pintura, né? Que eles faziam principalmente dos retratos dos... até nos retratos das famílias, que sempre tem as 3 pessoas, depois virou algo até religioso. E é isso que eu ia falar agora. A gente, quando você começa a falar do triângulo, na comunicação, vamos chamar assim, vai até a Grécia Antiga, né? O formato da cabeça daqueles desenhos da Grécia era aqueles, não sei como chama aqui, um capacete, um ornamento, formava já os triângulos. A Igreja Católica também se aprimorou
captou e se aprimorou em relação a essa formação do triangular, né? Então, você vê desde a Trindade Santa, que é um conceito, até uma imagem Nossa Senhora Aparecida, ela é triangular, e aí tem N imagens triangulares, né? É que o triângulo tem uma simbologia, né, muito forte na cabeça das pessoas, uma comunicação muito grande, né? Ele tem um conforto muito grande, né? É uma linha reta que causa, você vai ver inúmeros logos com triângulo também por conta disso. Então, a Gestalt se utiliza bastante disso. Aí depois a pintura, e eu acho que também a fotografia vem a rebote da pintura, eu acho isso. Eu queria perguntar, algumas fotografias suas, além da luz, penumbra, eu vi alguma coisa de low-key. De o quê? Low-key. Aí, assim, como além da regra de composição de terços, você também falou da lei, a regra áurea. E, assim, eu achei muito interessante, porque, na verdade, segue tanto nas artes, segue tanto no tipo de fotografia que você faz, todo o segmento. Como tem umas novas técnicas, eu não sei, você provavelmente conhece, low-key. Eu vi uma foto que você mostrou parecido com low-key, e achei muito bonita. Chile, Tá falando do low-key das sombras, que se utiliza das sombras? Isso. Que é aquela baixa luz, que a maior parte da imagem é preta praticamente. Então, só o contorno do rosto. Isso. Vou pedir desculpa, porque eu não sei o que é low-key, sinceramente. Vou aprender agora. Então chama low, que é baixo, eu vou escrever aqui. Peraí. E aí, você consegue ver o chat, Jorge? Se eu sair da apresentação, sim. Eu escrevi lá o nome. É um conceito, né, que tem. Você consegue falar qual que foi, Chile? É uma que tem uns pontilhados. Assim, ela estava conforme low-key, uns pontilhados, o rosto da pessoa, e como se fosse uma tela aparecendo com baixas luzes. Como composição, você lembra que tinha? Eu não vou lembrar, porque assim, eu olhei eu estava escutando, aí quando eu olhei, eu falei, nossa, lembra bastante. Esse lembra também. Essa que você acabou de passar desses dois, lembra low-key, que é baixas luzes, que você só aparece só o rosto, não aparece nada. Na fotografia de espetáculo, eles mesmo muito se usa. É que eu estou aprendendo sobre isso, eu achei interessante. Na fotografia, o termo low-key, né, ele vai ser usado para quando a gente está falando dessas sombras marcadas, né, que tem muita área escura e com luz dura. O low-key e o high-key, né, que tem a contraposição do low-key ao high-key. Mas são as fotos basicamente em que você vai ter sombras bem marcadas e luz dura. O high-key foi bem usado na fotografia de moda uma época, né? Nos anos 70, 80. E o high-key, por sua vez, é aquela iluminação mais suave, né? Que os contornos eles ficam bem quase invisíveis, assim. Quase sumindo. O high-key é muito usado na parte de fotografia de moda, como ela mesma disse, ainda assim. O low-key ainda ficou mais como conceitual, também moda. Mas tem um pessoal tirando foto, né, sem ser moda, nesses parâmetros. A fotografia dele lembra, desculpa interromper, mas lembra muito. Não, foi interessante ter falado, Chile, eu achei bem interessante. Aqui, como conceito eu não conheço, né, eu achei bem interessante você estar falando isso. Eu aprendi mais uma, né, isso que é a troca interessante da conversa. É porque esses conceitos low-key e high-key também, eles se aplicam muito na questão das fotografias de estúdio, né? Então, como no teatro a gente está lidando com essa iluminação profissional, né? Também acaba sendo um correspondente dessas técnicas. Sim. Agora, você falando isso pela sua
descrição do que é perigoso, às vezes depende do que a gente vai fazer, intencionalmente registrar isso, porque se eu deformo demais a face do artista, é uma foto que tem pouca permeabilidade, né? Ela pode ter algum interesse artístico, mas ela não é tão permeável, né, como utilização. Talvez o perfil, talvez uma questão de corpo, né? A gente tem que saber utilizar essa luz dura, né? Porque a luz dura, por exemplo, naquelas do Balé da Cidade, que elas estão com o braço esticado, né? Que a luz que eu falei, luz dura de cima. Naquele momento, e eles utilizam bastante, eles estão de costas. Então, a composição é pela massa dos artistas. Então, eu acho interessante. Aí dá para brincar bastante com isso. Se é um momento frontal, né, seja no artista, do teatro, seja da dança, às vezes é meio perigoso utilizar, né? A não ser que, por exemplo, você já deixa... o que você está falando é que metade tem luz do rosto, uma parte tem luz do rosto dura e a outra parte é escura. Seria isso? Pode ser uma foto de rosto, pode ser de corpo, mas o fundo sempre é escuro. É uma luz dura e baixas luzes. Tá. Sim, pensando dessa forma, explicando como você explicou, Chile, acho que eu não sabia que existia isso, mas acho que sim, você valoriza, do corpo, você valoriza às vezes um movimento em detrimento de outro, né? Interessante isso. Tem até uma foto que eu estou tentando pensar no próprio material do Photomix. Eu lembrei de uma foto que o Will fez o ano passado, nas Satirianas do ano passado, que eu não sei se vocês lembram, é uma que o ator está com as mãos assim, bem, bem próximas do rosto, e tem alguma coisa caindo do rosto dele. Eu não vou lembrar, mas depois a gente pode trocar umas figurinhas. Mas lá, ela falando do Loki, eu lembrei bastante dessa foto do Will, que é uma foto que tinha uma luz vindo de cima no ator. Ele fez essa foto bem fechada, e eu achei bem interessante que, querendo ou não, quando você opta, né, por aproveitar essa luz bem marcada, você dá um outro efeito também para a foto, né? Eu, quando vi essa foto do Will, assim, eu achei ao mesmo tempo fantasmagórica, né? E deu uma sensação, assim, de, meu Deus, que peça é essa? E, ao mesmo tempo, sabe, muito instigante, porque foi o efeito da luz que potencializou também. E eu nem sei qual é a narrativa da peça, para falar a verdade, eu não li a sinopse. Mas eu lembro daquela foto, eu lembro de assim, coisa de filme de terror, sabe? Alguma coisa assim. Entendi. Eu vou ver mais sobre isso. Realmente nunca tinha pensado. Não, nem conhecia o conceito. As luzes duras, né, vamos chamar assim de uma forma geral, é difícil de utilizar nas artes do palco, né? Ela tem que ser muito bem desenhada para a gente ter uma imagem boa de luz dura. Não é comum. Eu acho que o Balé da Cidade, na verdade, eles exploram muito as luzes, vamos chamar assim, de uma maneira criando tensão, criando um nervosismo intencional, né? Desenhado, pensado muito bem nisso. Eu acho que os espetáculos que eu vi de 3, 4 anos para cá, quando tem luz dura, é porque aquela música está no talo, os bailarinos estão em agitação, sabe? Esse desenho é muito bem... Agora você vê no teatro, a luz dura, você não vê tanto assim, né? Não é tão comum. Né? Acho que vai depender muito do que o texto está querendo dizer, do que a música também. Eu acho que a gente não vê tanto, mas tem alguns espetáculos em que isso vai ser parte da composição mesmo, da narrativa do espetáculo, entendeu? Às vezes para material de divulgação, enfim. Sim. Acredito que possa ter esse uso. Né? A luz dura é legal, ela para transformar em preto e branco. Sim. Quando você imagina, já pensa numa imagem preto e branco, a luz dura é interessante. Ela cria alguns efeitos bem, bem legais. Que mais, gente? Vamos lá. Só à vontade.
Pedro, o que você quer perguntar, meu amigo? Vamos lá. Não só perguntas, também comentários, né? Fique à vontade. O Pedro da outra vez tinha falado para a gente, na outra live, que ele gostava muito desses efeitos mais criativos, né? Que a gente falou bem por cima do zoom out e tal, e aí ele ficou interessado de que a gente explorasse, e acho que na apresentação se falou bastante coisa, foi uma finalização bem completa. Tem mais alguma dúvida, Pedro? Não, vocês estão conseguindo me ouvir, né? Sim. Ah, tá. É que travou aqui, eu não consigo expandir o meu zoom, mas foi isso que eu comentei mesmo. Foi legal essa forma de você também aproveitar das cenas, né, para fazer fotos com esses efeitos, né? Eu confesso que eu até comentei, que eu tinha comentado num outro bate-papo, que a única experiência que eu fiz assim, depois de ter tirado todas as fotos sem nenhum efeito, né, foi de fazer foto com uma baixa velocidade, né, principalmente quando teve uma apresentação de dança do ventre. Aí eu fiz a foto normal lá assim, e depois arrisquei fazendo essas com velocidade menor, que você tinha até o arrasto da roupa, né, e como tinha dito até que as pessoas gostaram, né? Eu falei assim, nossa, o pessoal curtiu essa foto onde aparece... Você vê mais um pouco do rosto da pessoa, o resto é tudo aquele do evento, do movimento da roupa dela, né? Mas o efeito que você falou, que se chama de zoom in, zoom out, que eu chamo de puxada de zoom, que dá no fim ao mesmo, né? Isso. Eu ainda não cheguei a arriscar ainda. Falei assim, quando tiver alguma outra peça de palco, vou fazer uns testes quando tiver algum evento de dança, só para ver como é que praticar, né, esse tipo. Claro, já fiz isso em outras, esse efeito em outras fotos, mas em fotografia no teatro não fiz ainda. Gostei da ideia. Essa experimentação que você está falando é bem interessante, Pedro, porque a gente só consegue fazer vamos chamar assim, um filtro, né? Experimentando. Então, o primeiro ponto é esse. Faça isso em vários lugares, sabe? Por exemplo, com luz baixa, luz alta, com velocidade baixa, velocidade alta. Brinca bastante com o zoom, porque você vai ver que tem movimentos que vai sobressair, né, com a questão do zoom. É bem interessante isso. Eu acho o experimentar, né? A gente ficar brincando, criando isso. Eu sou super a favor desse tipo de coisa, né? Pensar fora, né? Você falou sobre a dança do ventre. Eu vou te contar uma coisa que eu tinha aquele filme ainda. Estou falando lá de 96, 98. Uma das primeiras fotos de dança que eu fiz era também de dança do ventre. E foi uma foto que eu ganhei um concurso, na verdade, que a bailarina, ela fixou o corpo dela por completo e ela só levantou o braço com um tecido até em cima, e formou, nessa baixa velocidade, uma grande asa nela, né? E aí, na época, era um concurso do Hebraica, sei lá, 90 e qualquer coisa isso aí. E foi a foto vencedora desse concurso. E assim, depois, muito tempo depois... Ixi, quando caiu? Não cai não. Ah, tá aqui. Não. Muito tempo depois que eu fui entender que aquela foto era por baixa velocidade. Foi muito interessante. Por a gente não estudar, né, as nossas próprias imagens, que é um comentário posterior, sempre a gente estudar as nossas próprias imagens, ver o que é bom, o que é ruim, como eu cheguei, o que eu gosto, o que eu não gosto. Eu acho importantíssimo reviver o seu acervo. Eu não sabia ainda como eu tinha feito aquilo. E aí, depois de um tempo que eu fui testando, que eu fui entender como que eu cheguei naquela construção. E foi uma das primeiras fotos de palco que eu fiz na vida. Legal. Vou testar o puxado de zoom. Faça assim. Só uma coisa, tomar cuidado no puxar o zoom, de você não puxar tudo e bater
a lente no final da linha. Hum. Isso estraga a lente, tá? Sim. Só esse cuidado, seja para o zoom in ou zoom out, né? Depende de cada um se sente mais à vontade. Você girar a ponto de bater no final da linha, seja indo ou voltando, né? Isso aí estraga o equipamento. Só toma cuidado com isso. Não, sim. Nossa, bom saber. Bom, eu nunca puxava com tanta força, mas é bom saber porque às vezes dá aquela batidinha e é verdade, exatamente. né? Aquela trepidação, né? Exatamente. Minha lente deve estar estragada já, então, porque ela é mó pesada, eu pá. Só que e um bom, assim, um efeito bom. Eu vou tomar mais cuidado daqui para frente. Eu mandei agora recentemente arrumar a lente e aí o rapaz lá da assistência falou que era por conta disso. Bom, pessoal, contas, se né? ninguém tiver mais perguntas, acho que a gente podia ir encerrando, né? Já vai dar 2 horas quase. Tem várias coisas para ver aí ainda. Alguém mais quer comentar, falar alguma coisa? Aproveitem. Ô, Gil, só falar para o pessoal... agradecer. O pessoal que está Diga. participando, para seguir a página do coletivo, quem ainda não segue lá no Instagram, né? @Coletivo Fotomix. No Facebook também, Coletivo Fotomix. E para acompanhar a gente, porque a gente tem uma intenção, né, de fazer outros bate-papos, né? Esse ano que, por conta da pandemia, a gente teve uma interrupção brusca da nossa programação, mas a ideia é a gente retomando os encontros, os bate-papos, então quem conseguir acompanhar por lá, a gente vai estar colocando essas novidades. Maria Madalena, como você prefere ser chamada? É a Madá. Ela ia falar, Madá, quer falar alguma coisa? Diga. Não, só queria agradecer, eu tô adorando, muito legal. Eu adoro fotografia de palco e aí já me trouxe esse presente. Que bom. Presente é nosso de vocês estarem participando. Com certeza. Obrigado. Bom, então é isso, pessoal. Espero que a gente faça outros aí, mesmo fora das Satirianas. Quem sabe a gente se empolgue com esse e tenta puxar mais assuntos, né? E quem tiver sugestão também, né? Quem tiver sugestão de outros assuntos para os bate-papos, manda mensagem para a gente, que a gente vai guardando essas sugestões e vai, né, na medida do possível, se organizando para preparar material para outros bate-papos também, né? Uhum. Perfeito. Obrigadão, gente. Valeu, agradeço. Presença de todos. Tá. Valeu, do Alexandre aqui falando do material. Daqui a pouquinho, não digo esses dias, mas logo lá no site vai estar. Você vai acompanhando lá, Alexandre, e aí vai estar por lá o material. Beleza. Obrigado, gente. Milena, valeu, obrigado. Agradeço também. Muito obrigada. Assistência da gente, a Amy. Obrigadão. Por nada, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Obrigada, boa noite. Tchau. Tchau.